Então, velocidade, força, deslocamento, aceleração, momento linear. Então, aqui tem umas grandezas que a gente vai falar muito delas hoje, principalmente energia e momento linear. Vamos ver o que é isso aí. Mas antes, vamos passar pelas 3 leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, o que é que ela nos diz? O corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que sobre ele atue uma força que o faça entrar em movimento. Ou, se esse corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com movimento com velocidade constante, se eu aplicar uma força nele, né, ele vai tender a parar. Então, se ele está em movimento retilíneo uniforme, se eu aplico uma força, ele vai parar. Se ele está em repouso, eu aplico uma força nele, ele vai se mover. Ok? Mas a tendência dele é manter a sua inércia. Se estiver em repouso, permanecer em repouso. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, vai se manter em movimento retilíneo uniforme. Massa é a medida da inércia de um corpo. Já já eu vou provar, demonstrar que a massa é a medida da inércia de um corpo. Então, o que seria a inércia? É a propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado, ou seja, ao ser posto em movimento. Quanto maior a sua inércia, ou seja, quanto maior a massa desse corpo, maior será a força necessária para alterar o seu estado de movimento. Isso aí é intuitivo. Por exemplo, o que é mais fácil eu colocar em movimento é uma bicicleta, né? Uma bicicleta ou um carro de 1.000 quilos. O que é que vocês acham? Eu tenho uma massa de uma bicicleta e tenho uma massa de um veículo de 1.000 quilos. Então, quanto mais leve, mais fácil de pôr esse corpo em movimento. Então, aí seria a bicicleta. Ok? Tá saindo o som aí, pessoal? Tá sim. Positivo, professor. Está. Então, aí nós temos um crash test. Vocês conseguem me dizer aí alguns equipamentos ou algum equipamento num veículo que tem relação direta com a lei da inércia, com a primeira lei de Newton? No vídeo apareceram alguns, né? Alguém falou aí? O cinto de segurança seria? Boa, cinto de segurança. Um equipamento ali, não é? Imagina ali, está sem o cinto de segurança, o veículo ele é desacelerado, por inércia, ele tende a permanecer em movimento. Então, o cinto de segurança tem relação direta com a lei da inércia. A gente poderia citar o airbag também, né? A gente poderia citar aquele encosto de cabeça. Os mais antigos vão lembrar que os veículos mais velhos, né? Lá da década de 80, 70, por exemplo, eles não tinham aquele encosto de cabeça, principalmente alguns modelos, desses modelos até tinham ali no motorista, né? Mas nos passageiros não havia esse encosto de cabeça. Então, o que acontecia? Por menor que fosse a colisão, acontecia aquele efeito chicote, e sem esse encosto de cabeça, era muito comum acontecer lesões na cervical. Então, 3 equipamentos ali, encosto de cabeça, cinto de segurança, como foi citado aí, e airbag tem relação direta com a primeira lei de Newton. Mas, Barros, eu vim para cá, foi para aprender balística. Vamos lá, vamos aprender balística agora. Pessoal, perguntinha que eu faço. Para a nossa defesa, imagina que a gente toda vez que eu falar de operador de arma de fogo, se coloque no lugar do operador de arma de fogo. Para nós, operadores de arma de fogo, o que é mais interessante para a nossa defesa? Munições mais leves ou munições mais pesadas? De forma geral, analisando de forma geral. O que é que vocês acham?
Munições mais pesadas. Você teria alguma explicação para escolher munições mais pesadas? Ô, professor, com base lá nos testes, né, na quantidade de grains, precisão e penetração, né? Na verdade, a penetração, a fragmentação ali. Isso, tá relacionado, né? Mas vamos entender. Eu vou adiantar aqui, mas pela primeira lei de Newton a gente vai entender isso aí. Por que que a gente precisa de munições, em regra, em tese, munições mais pesadas? O que você falou tem relação, penetração, e não fragmentar, né? Manter a massa, mas a gente vai entender já já também outras características, né? Disso, é, no caso de munições mais pesadas, em regra, munições, ou seja, projéteis mais com mais massa. Por que que eles são mais interessantes para a defesa? Então, ó, imagine que você tenha um Fiat Uno e tem um caminhão caçamba carregado com 3 toneladas de areia. Pela primeira lei de Newton, se os dois estiverem parados, qual é o mais fácil para você colocar em movimento? O Fiat Uno ou o caminhão caçamba? Eu tinha um Por quê? mais leve. Mais leve. Agora imagina que os dois estão a 60 quilômetros por hora na sua direção e eles estão em movimento retilíneo uniforme e pela primeira lei de Newton, eles vão permanecer em movimento retilíneo uniforme a menos que sobre eles haja uma força que eu faça parar. Você é que vai aplicar essa força. Qual é o mais fácil de ser parado? É o 21 também, Por quê? mais leve. Mais leve. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que o caminhão caçamba, ele é mais difícil de ser parado, né? A gente pegou dois corpos com a mesma velocidade, mas com massas diferentes, e aquele mais pesado é mais difícil de ser parado, não é? A gente pegou dois extremos aí, não é, para ficar mais simples de entender. Mas vamos jogar para munições. Eu tenho 4 munições aí no calibre 9 mm Luger, 4 munições nacionais. Eu tenho uma Copper Bullet ali de quase 93 grains e tenho 3 Bonded, uma de 115, uma de 124 e uma de 147 grains. Quem é que ia ser o caminhão caçamba? Claro que aí eu vou ter projéteis mais leves, mas com mais velocidade. Eu vou ter projéteis mais pesados, mas com menos velocidade. Mas a gente analisando somente a ponta, o projétil aí, quem é que seria meu caminhão caçamba e quem é que seria o meu Fiat Uno, né? Dentre essas 4. O, Passando o seria caminhão, 147. é, 147, o caminhão, né, como o colega falou, e a Copper Bullet, o Fiat, na verdade, uma bicicleta. Isso. Então, é exatamente isso. O que é que vocês têm quando a maioria ali já tinha a resposta, né? De quando eu perguntei o que é mais interessante para a nossa defesa, munições mais leves ou munições mais pesadas? A maioria até tinha ideia de que fosse realmente munições mais pesadas, mas não tinha em mente o porquê disso. Então, o porquê é exatamente isso. Quanto mais, em regra, quanto mais pesado, melhor para transpor barreiras intermediárias. Ok? Então, melhor para transpor barreiras intermediárias, e lembre-se que entre você e seu agressor, num confronto armado, que é rápido, dinâmico, violento, intenso, você pode ter uma infinidade de barreiras intermediárias. Você pode ter madeira, né? Você pode ter portas de madeiras, portas internas, portas externas, portas de metal, por exemplo, vidro laminado, vidro recozido, vidro temperado nas mais diversas inclinações e espessuras, ok? Você pode ter uma jaqueta de couro, você pode ter metal, a gente já falou, você pode ter tecido. Tecido modifica o comportamento do projétil. A gente acha que não modifica, mas uma camada
de tecido de algodão, de uma camisa simples, pode fazer com que um projétil se comporte de uma maneira diferente daquela para a qual ele foi projetado, ok? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que os projéteis mais pesados, eles são melhores para transpor barreiras intermediárias.